Opa, tudo bem? Sim, eu não quero que você se arrependa simplesmente porque você não entendeu o que é essa revolução que o Bitcoin nos trouxe. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com esse tipo de investimento, ou um certo tipo de medo, ou mesmo fica esperando de braços cruzados, dizendo que é uma bolha, que isso vai acabar estourando em algum momento. Eu entendo isso. Até porque eu mesmo tinha esse pensamento até algum tempo atrás, antes de entender tudo isso que eu vou te mostrar hoje. E eu sei também que tem muita gente, principalmente na internet, usando das criptomoedas ou do Bitcoin em si de uma maneira muito errada, ou para aplicar golpe, ou para fazer divulgação de algo que é pirâmide disfarçada de Bitcoin, ou mesmo aquelas pessoas que vendem aquele lifestyle, alugam carros, Ferraris e falam que estão ganhando muito dinheiro da noite para o dia com criptomoedas ou Bitcoin. Isso tudo é a maneira errada de encarar esse tipo de investimento. O Bitcoin, ele não é isso. Tem muita gente vendendo uma extrema ganância na internet e hoje eu vou te mostrar um outro lado. Eu mudei minha cabeça, eu virei essa chave, principalmente quando eu conversei com uma pessoa muito bem sucedida no mercado financeiro, tradicional mesmo, e ele me falou uma frase que eu repito para vocês agora. O Bitcoin, ele é muito grande para ser ignorado. Não adianta a gente achar que é uma coisa ou só de molecada, ou de hackers na internet, enfim. Tem muita gente grande por trás também. A gente está falando de um mercado que vale 3 trilhões de dólares. Simplesmente não dá para ignorar isso. Mas é óbvio também que a gente precisa fazer isso da maneira certa, né? Você sabe que eu sou uma pessoa muito séria e eu respeito muito tanto o meu dinheiro quanto o seu. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui os 3 principais motivos do porquê o Bitcoin pode ser encarado como uma classe de investimentos dentro da sua carteira de investimentos de forma equilibrada e inteligente. Eu fiz um material aqui para compartilhar com vocês hoje que ficou sensacional. Estou muito feliz mesmo com o desempenho. Por quê? Eu peguei vários conceitos, vários números, não é achismo isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Tá tudo baseado com dados, com gráficos, com estudos. Inclusive, eu criei um relatório, né, bem completo, como se fosse uma tese de mestrado da faculdade, que eu dei justamente esse nome, Bitcoin a tese. Por que que ele deve fazer parte de uma carteira de investimentos equilibrada e inteligente. E eu vou deixar esse documento completo, esse relatório completo, de graça aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? É um presente que eu mesmo fiz com todo carinho, porque justamente eu estou cansado dessas pessoas que vendem o tipo de investimento em Bitcoin de maneira errada e também das pessoas que simplesmente ignoram porque ainda não entenderam. Então, vou deixar um link aqui na descrição que você vai poder fazer o download gratuito desse relatório completo que eu mesmo escrevi, Bitcoin a tese. Eu acho que no futuro aqui, nas próximas semanas, eu vou até imprimir e enquadrar esse material que eu preparei, porque realmente está muito interessante, tá bom? Então, link na descrição, você pode fazer o download gratuito desse relatório completo. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar alguns dos insights principais que eu trago nessa tese de investimentos em Bitcoin. O que eu vou falar aqui para vocês não é uma aposta, não é um tipo de investimento com extrema ganância, para ficar rico da noite para o dia. A gente tem que entender que o Bitcoin hoje ele tem um patamar, chegou nesse momento de ser uma classe de ativos. A gente está vendo governos comprando Bitcoin como reserva de valor, a gente vê empresas, grandes fundos de investimento, é um novo patamar. E agora eu vou te explicar esses 3 grandes motivos. Se eu precisasse resumir a tese do investimento em Bitcoin em apenas 3 características, eu faria da seguinte maneira. Primeiro, é a escassez que ele tem, que pode gerar muito valor. Segundo, é a inovação tecnológica por trás disso. E o terceiro é a relação risco-retorno para sua carteira de investimentos, que é muito interessante. Então, a gente vai para o primeiro ponto. O que é a escassez quando a gente fala no mundo dos investimentos, de uma carteira de investimentos? A escassez, nesse ponto, é simplesmente a ideia de que algo raro se torna muito valioso. Isso a gente pode entender no mundo real mesmo, né? Se, por exemplo, se todo mundo quiser morar na cidade X, logo, os imóveis da cidade X ou do bairro determinado vão custar mais caro.
porque muita gente. É a famosa lei da oferta e da demanda, né? Ou seja, se tem muita demanda, muita procura por algo, esse algo é mais valioso, ele é mais caro. Assim como também, se a oferta é baixa, isso também fica mais valioso. E a maior referência, quando a gente fala de escassez, de raridade no mundo dos investimentos, é o ouro, né? O ouro, ele é encarado como uma classe de ativos, um tipo de investimento de uma carteira diversificada há muitos e muitos anos. E qual que é a principal característica do ouro? É simplesmente essa escassez que ele tem. É muito difícil minerar, é muito raro conseguir o ouro. Então isso torna esse tipo de ativo muito valioso, né? E ele já faz parte da carteira de investimentos há muitos e muitos anos. E o ponto que a gente traz agora para o século XXI é que essa ideia da escassez, ela pode ser transportada para o Bitcoin, ok? Muita gente chama o Bitcoin justamente do ouro digital, porque ele também é escasso. Dentro do seu protocolo, da sua criação, que já tem mais de 16 anos, ou seja, já se provou no tempo, lá está determinado que só podem haver 21 milhões de unidades de Bitcoin. E o fato é que, nesse momento, a gente já chegou a mais ou menos 94% de toda a mineração de Bitcoins do mundo. Ou seja, ele está ficando cada vez mais raro. Portanto, nesse momento, a gente consegue ver claramente esse ativo, o Bitcoin, como valioso por sua escassez, e ele hoje é uma classe de ativos que faz parte de uma carteira. Obviamente eu vou até mostrar para vocês outros pontos aqui nesse vídeo de hoje sobre o quanto, qual o percentual seria inteligente ter em Bitcoin numa carteira. Sim, a gente sempre defende a diversificação. Mas o primeiro ponto é esse. O ouro ele já está caracterizado como um ativo de reserva de valor. E o Bitcoin está ocupando um pouco desse espaço também. Saiu um estudo lá da BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, que tem justamente esse nome, né? O Bitcoin como uma diversificação única, né? E aí ele mostra alguns gráficos importantes, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês, desse potencial de rentabilidade, a performance ao longo do tempo, né? Isso é importante, porque veja, a gente tem aqui, ó, lá em 2010, né? Faz muito tempo, mas o Bitcoin ele valorizou 592 vezes. Depois teve uma queda grande, ele é realmente muito volátil. A gente vai falar sobre isso. Mas veja no último período, essa volatilidade vem diminuindo um pouco, embora ainda seja muito estrutural. Veja que no ciclo de 2020, 2021, o Bitcoin ele teve uma valorização de 21 vezes. Pessoal, isso aqui quer dizer 2.000%. Você tem ideia do que é isso? Ok, depois caiu 77%, mas o balanceamento e a diversificação ajudam o investidor. É uma relação risco-retorno interessante e ela é convexa. Você vê a gente falando que um ativo pode valorizar 2.000%, né? É muito interessante para se olhar mesmo. Mas o gráfico que eu queria ressaltar aqui nesse estudo é justamente esse outro aqui que mostra a correlação com o ouro. Então, nessa linha amarela é o ouro, a linha vermelha é o Bitcoin, né? E a comparação dessa correlação aqui muito próxima entre um ativo e outro e bem diferente dos ativos de bolsa de valores. Então, essa correlação ela é importante porque você diversifica em classes diferentes, você protege o seu capital e aumenta a chance de ter mais rentabilidade. E continuando nesse estudo aqui, a gente vê um desempenho muito interessante, inclusive, né, do Bitcoin em épocas de crises, né, que aconteceram em 2022, 2023, a gente vê que 60 dias depois desse evento de crise, o Bitcoin aqui na maioria das vezes continuou verde. Então é até um ativo interessante para ter em momentos de crise. E até é legal a gente ressaltar que diferente do ouro, o Bitcoin ele tem algumas propriedades que deixam ele muito mais fáceis de serem tratadas como uma reserva, né? Porque o ouro ele precisa de uma armazenagem, precisa de uma grande logística de transporte. Já o Bitcoin ele é digital, né? Se você tiver uma carteira de Bitcoin, aí eu consigo transferir Bitcoin para você hoje, né? Agora mesmo. Pode demorar alguns segundos ou alguns minutos, mas ele é sim, ele tem essa característica de ser possível de transacionar, né? Isso é até uma crítica que muitas vezes fazem ao Bitcoin que a gente pode refutar, né? Porque muita gente fala assim, pô, Ricardo, mas se eu for na padaria, eu não consigo pagar meu pãozinho em Bitcoin.
Então ele não serve para nada. Eu nunca vi um Bitcoin na minha frente. Né? Então a gente pode refutar isso sim, porque se você estiver em São Paulo, assim como eu, ou se você estiver no Japão agora, eu consigo transacionar, eu consigo te transferir Bitcoin. Tá? É só eu ter o seu endereço da sua carteira. Então ele é uma disrupção tecnológica porque é um tipo de ativo, uma moeda virtual, que ela não tem fronteiras. Então eu posso mandar, transferir, receber para qualquer pessoa do mundo inteiro em tempo real. Como eu te falei, pode demorar alguns minutos, mas é possível. Então, o ponto aqui, eu vou até compartilhar minha tela também, é que essa escassez gera um potencial de valorização no Bitcoin. Veja, isso aqui é um estudo, né, feito pela Hashdex, que mostra justamente que são dois os potenciais de crescimento do Bitcoin, como uma reserva de valor e também como pagamentos globais. Né? Esse arquivo aqui, eu acho que ele é de 2024, então ele está um pouco até desatualizado, porque o valor de mercado do Bitcoin, veja, quando a gente colocou aqui na tela, 846 bilhões, né, de valor de mercado, enquanto o ouro, que é a classe de ativos mais valiosa do mundo, mais do que qualquer outra empresa ou ação, tem um valor de 13 trilhões. Então o Bitcoin está crescendo rapidamente, já cresceu muito esse valor, então está se aproximando, um dos ativos mais valiosos do mundo. E sua rede, como transacional, também está crescendo. Né? Então a gente vê aqui, você vai fazer o download do nosso relatório completo, que vão ter essas informações, mas o Bitcoin tem características muito interessantes, né? Comparadas com ouro, comparado com moedas fiduciárias. Isso já está acontecendo, tá? Está em franco crescimento e a gente vê que ainda é um mercado quase irrisório quando a gente mostra outras classes de investimento, mesmo ouro, mesmo o mercado de artes, ou mercado de ações, renda fixas ou mercado imobiliário. Tem muito para crescer. E essa adoção ao Bitcoin está crescendo. E um outro ponto importantíssimo ainda sobre essa característica principal do Bitcoin, ele é deflacionário. O que é isso? Isso é uma comparação clara com moedas como o real, como o dólar, que a gente chama de moedas fiduciárias, porque elas pertencem a algum governo. O Bitcoin, como ele não pertence a nenhum governo, ele é descentralizado, ele é deflacionário, ou seja, existe um limite máximo para a criação desses Bitcoins. Então, o que acontece com uma moeda fiduciária, uma moeda normal? Existe a inflação, que corrói o poder de compra. Você provavelmente já sabe disso. Então, sempre o nosso poder de compra vai diminuindo porque todos os anos há uma inflação, seja no real, seja num dólar. Quer ver só? Eu tenho aqui um estudo muito legal que eu peguei lá dos Estados Unidos, que mostra justamente isso. Veja o poder de consumo nessa linha azul do americano, desde lá de 1920, veja como ele cai muito e a partir dos anos 80 despenca. Isso aqui é o poder de compra. Enquanto nessa linha vermelha vai aumentando aqui a emissão de dólares pelo governo americano. Então veja, quanto mais o governo americano emite dólares, menor é o poder de compra. Isso também é um efeito da inflação. Já no Bitcoin, esse efeito ele é contrário, tá? Porque como ele tem esse limite, né, essa escassez, ele tem uma desinflação. Como a gente vê aqui no gráfico, essa linha azul é justamente a oferta e vai havendo uma diminuição, né, da recompensa dos mineradores, que é conhecido como halving, que a gente até mostra, a gente está aqui em 2024, que justamente vai tendo esse efeito desinflacionário. Né? Então isso é muito interessante. E mais um fator importantíssimo do porquê essa escassez gera valor, pensa aqui comigo, né? Se existe um limite de emissão desses bitcoins. Imagine se todas as pessoas quiserem ter um bitcoin, vai ser impossível. Se todos os milionários hoje quiserem comprar um bitcoin, não tem. Ok? Então, conforme essa adoção vai aumentando, mais pessoas vão querendo comprar, mais valioso ele fica. E hoje a gente sabe que tem empresas comprando, né, governos comprando Bitcoin. Então, muita gente grande está trazendo dinheiro para esse mercado. Então, quem tem o Bitcoin vai ter algo muito valioso. E tem um estudo também bem interessante que eu peguei aqui na Riverlearn, que mostra exatamente isso. Veja que governos já têm 307 mil Bitcoins ali sob seu domínio. Fundos de investimento ETFs já tem uma fatia relevante, isso começou a partir de 2024, né? Então é bem recente, isso está crescendo muito. Empresas já tem, grande parte ainda está com indivíduos, né? 69,9%, e
a maioria dos bitcoins já foram minerados, falta só essa fatiazinha aqui de 5,8%. Então, veja, tem várias, vou colocar aqui a lista das 20 entidades que têm mais bitcoin, né, sob sua custódia. Né? Então, olha, Coinbase é uma corretora, que inclusive é a corretora que eu uso, que eu mais gosto e confio para investimentos em bitcoin, é a que tem mais bitcoin na sua carteira. E outras empresas também, né? Por exemplo, a BlackRock, ela é a maior gestora de fundos de investimento do mundo. Então ela tem muito Bitcoin na carteira dela. A MicroStrategy, que é uma empresa. A gente tem governos, né? Governo dos Estados Unidos, governo da China. Então muita gente poderosa está acumulando. Não vai ter para todo mundo. E aqui nessa lista aqui, ressalto mais uma vez a Coinbase, tá? Por quê? Porque isso mostra a segurança e a confiabilidade dessa empresa. A gente sabe que ela é a maior exchange dos Estados Unidos, mas ela está no Brasil também. Então você pode investir, assim como eu faço, através dela, tá? Porque ela é extremamente confiável, ela é listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, então ela atende às maiores regulações e autarquias do mundo, ok? Isso traz confiança e credibilidade. É a que eu uso, é a que eu recomendo. Eu vou deixar um QR Code aqui, que você pode abrir sua conta, ativar sua conta lá. Você recebe, inclusive, um bônus de boas-vindas. Vou deixar o link na descrição também. Não perca essa oportunidade. E você quer mais um motivo? Olha só que impressionante. Quando a gente pensa no futuro do Bitcoin, vai depender muito de uma adoção. Quanto mais pessoas, né, encararem o Bitcoin como uma forma de investimento, como a gente está vendo aqui vários números quanto a isso, quanto mais isso crescer, mais valioso ele vai ficando. E aí quando a gente pensa no fator geracional, ou seja, as gerações que estão vindo, né, as pessoas mais novas, elas gostam mais dos criptoativos ou menos? A gente tem uma pesquisa aqui para compartilhar com vocês também, feita pela Policy Genius, também uma empresa lá norte-americana, que ela mostra exatamente isso. Veja que a geração que hoje tem entre 18 e 26 anos, 20% delas adotam, né, aceitam os criptoativos como uma forma de investimento. Enquanto as pessoas mais velhas, né, entre 59 e 77 anos, são só 5%. Essas pessoas um pouco mais velhas preferem real estate, que é imóveis, né? Então veja que as duas gerações mais novas, ou seja, as pessoas entre 18 e 42 anos, pelo menos aqui 20% da carteira delas está com Bitcoin, né? Ou está com criptoativos, ou seja, essa aceitação. Então isso vem crescendo. Isso mostra um futuro bastante promissor. Você vai querer ficar de fora? E agora, pessoal, o segundo grande motivo, tá? O primeiro foi essa ideia da escassez. O segundo é a parte da inovação e da tecnologia, que inclusive já se comprovou no tempo. O Bitcoin foi criado há 16 anos e ele nos trouxe essa ideia da blockchain, que seria como se fosse um livro contábil, um livro razão, onde transações acontecem e são validadas de forma transparente, descentralizada e imutável, ou seja, extremamente segura. Então, a tecnologia da blockchain está sendo usada no mundo inteiro. Bancos, governos vão querer usar a blockchain justamente por causa dessa tecnologia e confiabilidade na verificação de operações. Eu vou até compartilhar mais um documento aqui com vocês que justamente mostra isso, né? São blocos, tá? Blocos que têm transparência, ou seja, todo mundo pode acessar, é descentralizado e é imutável, ou seja, não dá para mudar. Tudo aquilo que já foi construído nessa blockchain, essa grande rede de consenso, desde lá do início, isso não é alterável, tá? Isso traz segurança e confiabilidade, e esse é o que tem por trás da tecnologia do Bitcoin, que então é uma moeda de troca, tem incentivos dentro da própria rede para a validação dessas operações, os mineradores ganham Bitcoin para fazer isso, então é muito relevante. A tecnologia e a inovação já veio para ficar. Agora, alguns pontos importantes também para compartilhar com vocês. Tem um estudo também da BlackRock que mostra como o Bitcoin mudou o jogo a partir de 2024. Veja, vou colocar em português aqui, ó. Veja a adoção dos criptoativos, como ela ultrapassou o crescimento da internet e do uso de telefones celulares, tá? Para atingir 300 milhões de usuários, os criptoativos demoraram 12 anos, para a internet 15 anos, né? Então eu até gosto de comparar muito essa consolidação da rede blockchain, do Bitcoin, agora, nesse ano que a gente vive, porque a gente viu também a rede da internet começando. E era devagarzinho, não era todo mundo que acreditava, e a gente viu que hoje a gente não vive sem a internet.
E foram desenvolvidos várias outras tecnologias, como as redes sociais, após a criação da internet lá nos anos 90, né, a popularização já tinha sido criada um pouquinho antes. Então, a adoção da internet e a adoção dos criptoativos, para mim, é uma referência bastante interessante. E aí, pessoal, para algumas pessoas que ainda são céticas quanto ao investimento em Bitcoin, eu faço uma comparação muito importante aqui nesse fator de tecnologia. Porque, vejam, a gente tem várias ações de tecnologia negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? As 7 magníficas, né, que foram apelidadas, como a Nvidia, por exemplo, Amazon, Tesla, Facebook, Google e etc. Então veja, a gente investe através da Bolsa Americana em empresas de tecnologia. No caso, o Bitcoin, com essa tecnologia que ele tem, também pode ser tratado como um investimento em tecnologia, por mais que não seja uma empresa. E aí tem um outro estudo interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi feito pela Convex Research, que mostra exatamente isso, né, que eles pegaram alguns dados da Bloomberg e mostram que a volatilidade dessas ações de tecnologia e do Bitcoin são muito parecidas. Então a gente tem Apple, Microsoft, Google, etc. E é isso que eu te pergunto, né? Muitas vezes a gente investe nas ações dessas empresas. Por que você não pensa também no Bitcoin como uma fatia de tecnologia na sua carteira de investimentos? Né? Pode ser bem interessante. E aí eu trago o terceiro grande ponto aqui do nosso vídeo, que é justamente a questão risco-retorno. Ou seja, o Bitcoin, sim, ele é muito mais volátil, tem muito mais sobe e desce, mas também ao longo dos últimos anos entregou muito retorno. E alguns estudos mostram exatamente qual a fatia de investimento em Bitcoin pode ser saudável para uma carteira bastante equilibrada. Então olha que legal, o primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês foi feito pela BlackRock e ele faz justamente uma comparação com essas ações de tecnologia dos Estados Unidos. Presta atenção, já está aqui na tela então, né, o tamanho do portfólio, né, vou traduzir aqui para português, porque eles fazem justamente esse comparativo. Tá? Eles mostram que numa carteira tradicional norte-americana, que é composta como? Essa carteira tradicional americana é 60% renda variável e 40% renda fixa. Então, essa fatia de portfólio padrão norte-americano tem cerca de 4%, tá? Dos 100% que essa pessoa tem, mais ou menos 4% do risco do portfólio dela vem dessas 7 ações de tecnologia. E se essa pessoa tiver 1% de Bitcoin, né, é menos arriscado, só 2% desse fator de risco, do que as ações de tecnologia. Se ela tiver 2% de Bitcoin, é mais ou menos 5%. Tá? Então, esse estudo aqui que a BlackRock fez, justamente para mostrar para pessoas que tenham muito dinheiro, ou mesmo empresas, né, é que mesmo quem tem muito dinheiro, muito recurso, se colocar 1 a 2% em Bitcoin, ainda tem um risco saudável e equilibrado para o potencial de retorno que tem. Eu já mostrei aqui brevemente o potencial de retorno que o Bitcoin teve ao longo dos últimos anos, mas a gente tem mais alguns outros estudos de portfólio aqui importantíssimos. Eu gosto muito desse daqui que foi feito pela Hashdex, uma gestora muito importante também no mercado cripto, que ela mostrou um impacto em um portfólio. O que eles fizeram? Eles montaram a composição de um portfólio teórico em reais, tá? Com bastante diversificação, olha, multimercados, renda fixa, ações, etc, etc. E aí eles mediram, né, através dessa métrica aqui que se chama Sharpe, a métrica de retorno, volatilidade e drawdown, porque o que acontece, pessoal? A gente não consegue prever o futuro, certo? Mas a gente consegue equilibrar o risco-retorno da carteira. Isso são estudos, métricas, tá? Não é achismo. Por exemplo, o índice de Sharpe, foi feito por um estudioso norte-americano, acadêmico, por muitos e muitos anos. É assim que se mede a relação risco-retorno de uma carteira. Quanto maior é esse índice de Sharpe, é melhor. Por quê? Porque a gente tem os ativos livres de risco, né, que seriam os títulos públicos. Então, conforme você vai adicionando um pouquinho mais de risco na carteira, você precisa ter retornos maiores do que o ativo livre de risco, certo? E aqui nesse estudo eles mostram exatamente isso. Um portfólio, então, sem criptomoedas, teve um Sharpe de 0,86, que não é ruim, né? Sharpe próximo de 1 é saudável, é interessante, né? Traz um retorno, por exemplo, 12,8% ao ano, né? Quando foi feito esse estudo aqui, se eu não me engano, foi em 2021 ou 2022, tá? Então, assim, um retorno bom com uma volatilidade de 8%. E o máximo que caiu, esse portfólio aqui diversificado, foi 16,75%. Agora, uma pessoa que tivesse 5% da carteira em cripto, aumentaria esse Sharpe para 1,65%.
Um Sharpe próximo de 2 é excelente, um dos melhores possíveis, né? Com um retorno de 20,5% em um ano. E veja que a volatilidade não aumentou tanto, foi só para 8,87%. Né? E o máximo que caiu foi 17,6%, também não muito a mais. Então esse estudo aqui ele mostra que até 5% da carteira em criptoativos não aumenta tanto a volatilidade, ou seja, essa percepção de risco, mas aumenta muito o retorno. Tá? Então é um estudo muito interessante, que esse daqui é um dos estudos também que virou a chave na minha cabeça, que eu comecei a aplicar em Bitcoin. Né? O Bitcoin ele tem muito poder, ele tem valor, e dentro de uma carteira pode ser bastante estratégico. Inclusive, tem um outro estudo que a Economática fez, que eu gosto muito do trabalho deles, né? Mostra justamente essa performance. Então, assim, se a gente pegar uma janela, né, de 12 meses, é uma rentabilidade muito, muito grande, né? Uma média de rentabilidade, como você está vendo aqui, de 82% em um ano. Desde 2013 nem se fala, tá? Então, por isso que eu falo, não dá para ignorar o retorno que o Bitcoin já teve e o potencial que existe. E, obviamente, tem mais volatilidade, né? E o pessoal da Economática até fez esse estudo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, a volatilidade anual durante 10 anos, tá? Sim, o Bitcoin foi o que teve a maior volatilidade, mas a relação risco-retorno, pelo menos aqui dos últimos 12 meses, olha que importante, né? Realmente, teve muito mais volatilidade, cerca de 55% aqui no gráfico, mas um retorno de quase 150%. Veja que é muito diferente, por exemplo, de um CDI. Tá? Por isso que são ativos que se complementam. E mais um estudo aqui rápido, também existe um outro índice que o pessoal da Convex colocou aqui, que é o índice Sortino, também medido pela Bloomberg, que mostra que em diversos ciclos, em 2020 a 2023, em 2017, em 2013, o Bitcoin foi o que teve esse índice mais alto, né, que mede justamente essa relação risco-retorno, que o índice Sortino é um índice parecido com o Sharpe, um pouco diferente na sua análise, mas a gente chega à mesma conclusão, tá? Faz sentido, o Bitcoin, na minha visão, tem a escassez que gera valor, tem a tecnologia por trás e pode ser sim uma classe de investimentos interessante na sua carteira, tá bom? Mais uma vez eu faço o convite, você pode fazer o download gratuito desse material, o Bitcoin, a tese que eu escrevi de presente para você ficar craque, entender um pouco mais sobre esse mercado, e você também vai começar a receber, você fazendo o download desse relatório, você vai receber a minha newsletter Cripto FC. Notícias desse mercado todo dia, de maneira séria, tranquila e com potencial. Ok? Já estou te esperando. Um abraço.